Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Rafael e hoje eu vou mostrar como ficou o monitoramento do meu PC e do meu servidor de HomeLab. Hoje vai ser só um geralzão mesmo sobre como que tá hoje, e mais pra frente eu faço outros vídeos mostrando como que eu montei tudo isso. Só para contextualizar, os ícones estão grandes. Porque a tela é uma tela touch de 7 polegadas que está ligada no Raspberry e ela usa resolução 1280 por 720. Então as coisas ficam meio grandes, mas para navegar na tela touch fica melhor. Bom, nessa primeira tela eu tenho um painel que mostra os problemas aqui, que podem aparecer em algum item no meu servidor, no PC, tal, como alto uso de processador, temperatura. Temos aqui também data e hora. Bom, aqui na parte de baixo eu tenho uma espécie de um menu que tem o meu PC. Dá para aumentar a foto aqui. Que fica o meu PC do lado esquerdo e o meu servidor que fica aqui, que é o meu antigo PC. No meu servidor as especificações são um i5 de quarta geração, um i5 4440, 16 GB de RAM, DDR3 1600, são dois pentes de 4 e um pente de 8 GB, uma placa-mãe Gigabyte B85M D3PH e um SSD de 240 da Crucial, que não precisa mais do que isso no momento. As specs do meu PC eu vou falando conforme eu for mostrando o monitoramento. Além do meu PC eu monitoro também o Proxmox, que roda no servidor, os Dockers, os containers em Docker, o Raspberry e um Speed Test que testa a minha velocidade uma vez a cada hora. Bom, começando aqui no monitoramento do meu PC, nessa primeira tela aqui a gente tem uma visão geral, tem o uso do processador, a memória RAM, e esse gráfico aqui embaixo mostra a utilização da rede, da placa de rede do meu computador. Aí na direita a gente tem um menu para ir para a dashboard de cada componente. Vamos começar pela placa-mãe. A placa-mãe é uma B550M Aorus Elite. Aqui a gente tem monitoramento das temperaturas, dos sensores da placa-mãe, e clicando aqui nesse zoom a gente consegue ver onde estão os sensores da placa-mãe e os fãs, que é o CPU fan, o Sysfan 1 e o Sysfan 2. Aí se eu clicar nessa casinha, ele volta para a tela inicial. Se eu clicar no voltar, ele volta aqui para a tela do PC. O processador é um Ryzen 5 5600. A gente tem aqui o gráfico de utilização do processador, o consumo em watts, a velocidade da fan e temperatura. Essas informações aqui, elas são em textos, mas elas também são coletadas via PowerShell nos Zabbix. Nesse botão detalhes, nesse link detalhes, eu coloquei aqui a utilização de cada núcleo em megahertz, gigahertz no caso, tanto esse quanto os outros dashboards são atualizados a cada 5 segundos. Eu poderia até colocar a porcentagem, utilização em porcentagem de cada uma das 12 threads do processador, mas o que eu vou fazer com essa informação? E eu queria colocar essa informação, mas ia ficar muita coisa na tela, porque a tela é pequena. Então eu coloquei esse link detalhes para ir para um outro dashboard. Voltando aqui, a gente tem a memória. Memória RAM são 32 GB, 2 pentes de 16, que roda a 3200 MHz, e só tem o gráfico de utilização mesmo, que pega da última hora.
Como são dois pentes e eles estão em dual channel, né, em dois canais, eu pego as informações de cada pente, né, do canal A e do canal B, e essas informações são coletadas via PowerShell, também em itens criados no Zabbix. Aí voltando aqui, a gente tem a placa de vídeo. A placa de vídeo é uma RTX 3060 Vision da Gigabyte. A gente tem também aqui o consumo em watts, a temperatura, utilização do core, utilização em porcentagem também da memória e a rotação das fãs. A placa de vídeo, como vocês podem ver aqui, ó, dá para aumentar aqui também, ela tem 3 fãs e a do meio ela é invertida em relação às outras duas. Mas no sensor da placa de vídeo ela traz apenas 2 números de 2 sensores de fã. Como só a do meio é invertida, eu assumi que ela gira num sentido e as outras duas giram no outro. Como só tem 2 sensores, deduzi que fosse um da placa do meio e outro sensor das fãs da ponta. Então eu nomeei aqui como fã meio e fã ponta. E aqui no link detalhes também a gente consegue ver a utilização em porcentagem de cada item da placa de vídeo e a utilização em megahertz da memória da placa de vídeo e do core. Voltando aqui, por último a gente tem, né, voltando aqui para o item do PC, a gente tem o armazenamento. O armazenamento é um SSD M.2 NVMe da Kingston, modelo KC3000 de 1 TB. Aqui eu coloquei os atributos do Smart e um gráfico de utilização, né, para saber o quanto está livre e o quanto está ocupado. O modelo do firmware e o modelo, né, a versão do firmware e o modelo também são coletados via PowerShell em itens criados no Zabbix. Bom, do meu PC é isso. Aí aqui, depois do meu PC, a gente tem o Proxmox. O Proxmox é o software de virtualização que eu uso para virtualizar. Hoje ele está rodando um container LXC baseado no Ubuntu 22.04, onde eu rodo o Docker e uma VM com Windows 10. Aqui eu coloquei os dados que são coletados pelo template que já vem no Zabbix para Proxmox. Eu coloquei alguns dos itens. Tem a utilização dos volumes, né, em tanto que está utilizado quanto que está livre, dos volumes local LVM e de backup. O backup, na verdade, ele é uma pasta compartilhada que está no meu PC, que é sincronizada com o meu OneDrive. Então, toda vez que eu faço um backup, o backup já é jogado automaticamente para a nuvem também. Tem um gráfico aqui de utilização da RAM, do processador e da rede do servidor. Voltando aqui, a gente tem o dashboard do Docker. Do Docker, a gente tem aqui a utilização de CPU e memória de cada container que está rodando e quantos containers, né? Quantos containers estão rodando, quantos estão parados e o tamanho ocupado pelas imagens dos containers. Aqui ele mostra que tem 5 containers rodando e só tem 4 aqui nos dashboards, porque um dos containers que está rodando e não está mostrando aqui é o Portainer, que é só uma utilização gráfica do Docker. Acredito que ele não consuma muita coisa. No próximo item aqui a gente tem o monitoramento do Raspberry, né, porque ele fica ligado enquanto para mostrar as dashboards, então eu monitoro ele também. Aqui no caso é um Raspberry Pi 4B, é um modelo de 2 GB de RAM. E aqui eu tenho a utilização do microSD, né, que é um microSD de 32 GB, também da Kingston. Tem a utilização
do processador, a utilização da memória RAM e a temperatura. E por último, mas não menos legal, tem o speed test. O teste é executado uma vez por hora, né, todo minuto 53, no container do Ubuntu, né, que é o host do Docker. E ele roda via speed test CLI, que é a versão para a linha de comando do speed test. Ele gera um arquivo no formato JSON, que é lido pelos ABICs, e aí eu monto os itens e os dashboards, eu monto tudo aqui no Grafana. Tem também esse print, que vem no próprio resultado do CLI, ele traz uma URL para o print do speed test. E tem aqui o horário do último teste, né, a versão do print e o que mostra aqui no dashboard do Grafana, porque a minha internet contratada é de 300 megas, então ela proporciona 300 de download e 150 de upload. Então o gráfico aqui é baseado nesses números. E é isso. Futuramente eu devo fazer um vídeo explicando como eu fiz a coleta de dados de cada um. E por hoje é isso. Até mais.